Não adianta, toda vez que aparece um novo filme sobre exorcismo, eu fico toda animada, mesmo sabendo que eu posso me decepcionar e essa é uma chance muito grande. Esse daqui, além de tudo, é um filme baseado e inspirado em eventos reais. Mas e aí? Será que eu me decepcionei ou ele atendeu às expectativas? O vídeo de hoje é sobre O Ritual, de 2025. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para o YouTube entender que tu gosta de assistir os vídeos daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo sem spoiler na primeira parte, porque eu vou fazer só uma análise crítica. Quando eu for contar a história bem depois, eu aviso para tu pausar se quiser. A história é a seguinte, nós acompanhamos o padre Joseph Steiger recebendo a informação de que uma jovem possivelmente precisa de intervenção divina, um exorcismo. Steiger acredita veemente que, num geral, o caso é médico, é psiquiátrico, mas ele fica surpreso quando entende que o Vaticano simplesmente já liberou, o procedimento, pode acontecer o exorcismo, vai ser ali na igreja que ele comanda, que ele dirige, feito pelo padre Teófilos. Mesmo contrariado, o padre Steiger recebe o padre Teófilos na igreja e, bom, quando a garota chega, ele percebe definitivamente que aquilo pode sair do seu controle. We are the Lord's army in this battle. O Ritual, sim, mais um longa com esse nome, não é a primeira vez que tu escuta. Foi dirigido e coescrito pelo David Meadle e sim, ele é baseado e inspirado no caso real da Emma Schmidt, do exorcismo dela, feito pelo padre Steiger e o Teófilos. São figuras que realmente existiram, tem documentação deles e tudo se passa nos Estados Unidos em 1928. E aí eu já pego o primeiro ponto que me incomodou. Esteticamente falando, o filme não passa com veracidade que aquilo ali que a gente está assistindo aconteceu de fato naquela época. Sabe quando tu assiste algo de época que parece que realmente foi filmado naquele momento? Eu vou exemplificar para facilitar. Stranger Things. Quando tu assiste, tu pensa, meu Deus, isso foi gravado nos anos 80. E não em 2020, sei lá, não me lembro quando que estreou, mas tipo agora, poucos anos atrás. Toda a cinematografia corrobora para aquilo ali. Cenário, figurino, cabelo, maquiagem, o jeito de andar, o jeito de se mover, de falar dos personagens. O engraçado é que, obviamente, isso foi pensado aqui, porque não é uma produção de fundo de quintal, esse filme. Mas eu acredito que a escolha da iluminação, da lente, da câmera, tudo tem muita qualidade, é muito limpo. Brethren, put on the armor of God. Foi aí que deu essa pequena confusão, sabe? Visual mesmo. Por exemplo, eu poderia facilmente ver um dos personagens puxar um celular do bolso que eu não estranharia. Sim, tem a questão da luz de velas, tem ali um pouco da ambientação, mas como também tem a questão católica, que tudo é muito antiquado visualmente até hoje, se confunde. E aí eu acho que realmente a qualidade da imagem, a forma como foi gravado, e isso vai ser um ponto que eu vou comentar agora, foi o que prejudicou nesse sentido. Eu não acho que seja um grande problema, tá, gente? Mas eu saio um pouco ali daquela atmosfera, me tira um pouco da atenção, mas não acho que realmente vá ser um grande problema pro filme. Acho que muita gente nem dá bola pra isso. No, some poor other soul already has that distinction. Mas daí, o que eu realmente me incomodei, de fato, foi a escolha da captação. Ele é todo feito com câmera bem instável, vários zooms do nada no rosto dos personagens. E aí, ao invés daquilo dar um tom de veracidade naquela história, como geralmente acontece com found footage, essa é a ideia dos found footage, ele me deu o tom de sitcom. Cada vez que a câmera dava zoom no rosto de algum personagem, eu esperava ele virar pra câmera, quebrar a quarta parede, fazer uma careta ou uma piadinha pro público. Bem no estilo Modern Family, sabe? Só faltava aparecer o fio ali. Hey kids, how was your day? E aí, cara, isso dissipa o clima de tensão completamente, porque afinal de contas é um filme de terror. A fotografia tenta compensar com jogos de luz mais dramáticos, aquele ponto escuro que tu fica esperando que alguma coisa apareça, mas o contraste esquisito entre essa história sombria e tensa e difícil de entender, com uma pegada visual mais quase televisiva, dá uma quebra muito grande. Além disso, não tem nada absolutamente inovador ou relevante o suficiente para tornar o Ritual
um bom filme a ser lembrado nessa temática. Nem o querido Al Pacino, que aqui, como sempre, tá maravilhoso atuando, deu conta disso. Na verdade, o elenco todo vai bem, ninguém tu assiste e pensa, nossa, essa pessoa não sabe atuar. Não, mas não é o suficiente. Chega a ser ironia, mas o ritual é tão clichê quanto o seu próprio título. I feel we should forego the restraints. Ai, Morena, mas é tudo ruim. Não é que seja ruim, mas é sem sal. Até as cenas do exorcismo em si não impressionam. Então, infelizmente, o Ritual de 2025 não vai entrar na minha prateleira de filmes favoritos desse subgênero, né? Dessa temática de exorcismo, como o próprio O Exorcista, né? Que é imbatível. O Exorcismo de Emily Rose, que é muito bom, também baseado em fatos reais. E o próprio Ritual de 2011, se eu não me engano, do Anthony Hopkins. Enfim, fico triste de verdade, porque eu adoraria ver um baita filme novo de exorcismo por aí. Acho que tinha potencial, principalmente por ser baseado em fatos reais, por ter uma história que foi contada de fato e a produção ser boa, porque ele foi de fato bem produzido. Mas é isso, o Ritual estreia dia 31 de julho nos cinemas e tem aproximadamente 1h40 de duração. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Então vamos lá, depois que o Teófilos já tá na igreja, a Emma também tá no seu quarto, o Steiger não quer amarrar ela mesmo, o Teófilos dizendo, é melhor, porque ela se torna agressiva, ele não quer. Então, o primeiro ritual é ela sem estar amarrada. Nada demais acontece, ela desmaia, daí depois nós temos o segundo ritual, que daí sim, daí ela se levanta, ela lambe o padre e ela arranca o cabelo de uma das freiras que fica ali junto, coitada, com um escalpo junto. E a partir dali a coisa vai ficando um pouco mais pesada, né? Nós temos o terceiro ritual, o quarto ritual, eles vão acontecendo durante ali um bom tempo, né? Mais de mês. E ela convulsiona, ela revira os olhos, ela começa a ficar toda machucada, bem assim como a gente costuma ver em filme de exorcismo. E ela escrevia cartas para a mãe que já faleceu, né? E o Steiger pega elas e numa delas tá escrito: o que me dará, sim, o entregar a vós, alguma coisa do tipo assim. E aí eles fazem aquela relação com Judas, né? Judas do Jesus Cristo e tal, que no final das contas é também um demônio que possui as pessoas. No quinto exorcista, eles inclusive perguntam pra ela, você é Judas, porque eles precisam saber o nome do demônio que tá possuindo ela ou dos demônios, né? E aí nesse quinto ela já tá bem machucada. E o Steiger ainda acha que é uma questão médica. E aí o Teófilos diz pra ele, olha só, tua falta de fé tá dificultando as coisas. E ele conta que já conhecia a Emma quando ela era pequena, que ela tinha vários transtornos. A mãe pediu pra ele ir lá exorcizar e ele achou que era uma questão médica. Ela foi pro médico, melhorou, aparentemente viveu anos muito bem, até que a mãe faleceu. E isso veio tudo à tona de novo. E aí a coisa vai ficando cada vez mais feia, assim, e visualmente feia, porque daí ela tá toda machucada, completamente ensanguentada, e a Madre Superiora diz o seguinte, olha só, tá fugindo do nosso controle, vocês têm uma semana pra resolver essa pataquada toda e ela vai ficar lá no porão, vai sair do quarto, porque ela tá botando risco todo mundo. Vem um médico para avaliar as feridas dela, diz que não estão infeccionadas, que é só ela tomar água e, assim, esperar que cure, porque não tem nada demais mesmo. E aí, nesse ponto, todo mundo já tá meio perturbado pelo que tá acontecendo. O Steiger tá completamente fora de si. A freira, coitada, que perde o escalpo, tu vê que ela tá nitidamente, talvez sendo possuída também. Aparece uma figura, né, bem assim, escura, grande, no quarto do Teófilos e diz pra ele, se tu não parar, os teus dias estão contados. Essa figura, ela não tem uma explicação específica do que era, se era real ou não. E aí, bom, depois de tanto tempo, a Emma consegue escapar do porão e vai pras catacumbas lá da igreja. E aí aquela coisa, né, fica a Madre Superiora com as freiras dentro lá do convento, parede que tá rachando, aquela força, aquela coisa enlouquecedora do exorcismo que agora tá, enfim, sendo feito. E é também quando o Steiger começa a acreditar de fato que aquilo tá acontecendo de verdade, que não é uma questão médica, e aí ele pega pra ele o exorcismo e ele começa a recitar tudo que tem que recitar lá, até que finalmente os troços saem de dentro da Emma, coitada, e ela fica bem e vive uma vida feliz, aparentemente. No final do filme, nós temos a informação de que sim, que a Emma seguiu vivendo a vida dela, os dois padres seguiram daí agora fazendo mais exorcismos, e que esse caso
segue sendo bem controverso até hoje. Muita gente acha que não, que era uma questão psiquiátrica, que coitada da menina e etc, etc. E outros acham que sim, ela estava possuída e teve toda essa questão religiosa divina envolvida. Emma? Emma? O que vocês acham? Deixem tudo aí nos comentários. Como eu falei, eu acho que ficou um filme raso, sem sal, assim, vai ser esquecido rapidamente, mas vale a pena assistir? Ah, gente, vale, sempre vale. Então é isso, vamos conversar aí nos comentários. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.